Olá, crianças! Aqui é a professora Rosângela e nós vamos fazer a atividade de português do nosso livro de português, Encontros Língua Portuguesa, tá bom? Do terceiro ano. Então vamos lá para a nossa atividade de hoje? Página 10. Abram aí na página 10, vocês vão ler o capítulo 1, Crianças do Brasil. Você já se apresentou para alguém? Que informações você contou para essa pessoa? Observe a imagem e a ficha que a acompanha. Quem é a criança representada? Como você descobriu? Então vamos lá para a nossa leitura? Olha lá. 1. Leia. Depois comente que informações aparecem nessa página. Então nós estamos vendo aí, tem a imagem de uma menina com uma boneca, né, que nós estamos vendo. Tem o sol lá no fundinho, né, da nossa imagem. Embaixo tem a imagem de um mapa do Brasil. Está localizando ali o estado do Pará em laranja, estão vendo? A fonte desse mapa é IBGE, meu primeiro atlas, quarta edição, Rio de Janeiro, 2012, página 98. E agora nós estamos também vendo aí a ficha de uma menina. O nome dela, vamos ver os dados que tem nessa ficha? O nome é Amezilda Calandrini Santos. Apelido Joca. Local e data de nascimento: Belém do Pará, 29 de maio de 1948. Nome dos pais: Francisca Alves dos Santos e Amenildes Calandrini Azevedo. Brincadeira preferida: brincar de casinha com bonecas e pular corda. O autor é José Santos, Crianças do Brasil, suas histórias, seus brinquedos, seus sonhos. São Paulo, Peirópolis, Museu da Pessoa, 2008, página 39. Então, nós vamos agora para a nossa página 11. Vamos lá. A pergunta 2, nós vamos... tem umas perguntas aí, vamos ver aí o que está escrito. Uma pessoa pode se apresentar, contar sobre si, dando um relato pessoal. No texto a seguir, a Mesilda conta um pouco da história dela. Pelo título, que assunto fará parte do relato dessa menina? Então não precisa escrever sobre isso, tá? Não precisa responder. Responde na sua cabecinha. O que você acha? Olha, o título é Longo Caminho até a Escola. Então vocês acham que ela vai relatar sobre o quê? Quando ela fala, quando ela coloca esse título. Desculpa. Ai, desculpa. A Pro espirrou. Então vamos lá. E tô rouca também, viu? Hoje estou rouca. Então vamos lá. Pelo título, que assunto fará parte do relato dessa menina? O que vocês acham, hein? Se o título é Longo Caminho até a Escola, o que será? E embaixo, na bolinha de baixo, está escrito: leia o texto para saber se o que você pensou se confirma. Então vamos ler? O texto é Longo Caminho até a Escola, né? Já falamos o título. E agora o texto é: meu nome é Amezilda e sou uma menina que vive no Pará, um dos maiores estados do Brasil. Os meus pais saíram de Belém do Pará para morar em Ananindeua, quando eu ainda era pequena. Ananindeua é uma cidade que fica bem perto de Belém. Nossa família é grande, somos 14 irmãos. É muita gente e muita alegria. Primeiro moramos em uma casa de barro, mas agora está ótimo. Mudamos para uma casa de madeira, grande, onde cabe todo mundo. Meu pai aprendeu a ler porque minha avó se preocupou muito com isso. E ele quer que a gente também estude. Mas não é fácil. Nós temos de andar 5 quilômetros todos os dias para ir para a escola. É um caminho estreito, de terra, onde só passa um carro. A escola se chama José Marcelino de Oliveira e eu gosto muito de lá. Ando muito, mas vale a pena. Eu adoro estudar.
Eu ainda não sei muito bem o que eu quero ser quando eu crescer. Quem sabe trabalhar no posto de saúde, ajudando as pessoas. Aqui no bairro do Maguari tem um posto. Eu adoro trazer meus irmãos para vacinar, só para ver a mulher aplicar a injeção. Aquela seringa brilhando, mas de tomar eu não gosto não, só de ver. É, né? José Santos, Crianças do Brasil, suas histórias, seus brinquedos, seus sonhos. São Paulo, Peirópolis, Museu da Pessoa, 2008, página 40. Então vamos ver aí, ó, abaixo está aí a foto do autor deste texto que nós vimos aí, né? De quem escreveu. Ele é José Santos, é mineiro de Santana do Deserto, Minas Gerais. Viveu em Juiz de Fora e mora em São Paulo desde 1991. É autor de vários livros de poesia para crianças e jovens. Além de escritor do Museu da Pessoa, José Santos coordena o projeto Memória da Literatura Infanto-Juvenil. Então vamos para a nossa página 12, vamos lá. Na nossa página 12, virando aqui, 3. Vamos lá, vamos começar para as nossas perguntas, tá bom? E vocês vão responder algumas aí e algumas no caderno, tá? A 3 é no próprio livro mesmo. Vocês vão assinalar um dos 2 quadradinhos. O que vocês acham que é, tá bom? A resposta. Vamos ler então a pergunta. Milhares de pessoas gravaram relatos pessoais em vídeo para o Museu da Pessoa, contando um pouco de sua história de vida. Esses relatos foram disponibilizados no site do museu na internet e foram transcritos para o papel. Então, olhem só o que aconteceu. As pessoas gravaram relatos pessoais em vídeo, tá? E elas mandaram para o Museu da Pessoa, né? Contando a história, um pouquinho da história de vida delas. E esses relatos que foram falados, né, oralmente, foram transcritos para o papel. Transcrever é quando uma pessoa ouve alguém falando algo e escreve aquilo que está ouvindo, tá bom? Isso é transcrever, tá? Então, esses relatos foram transcritos para o papel. Entre esses relatos, o autor José Santos escolheu 27 histórias que retratam a vida de diferentes crianças do Brasil, para criar um livro intitulado Crianças do Brasil, que nós lemos aí o relato então da Amezilda, né? Então vamos ver aqui. A pergunta é: como o autor conseguiu as informações para escrever o relato de Amezilda? Marque. Então no primeiro quadradinho está escrito aí: com os pais e amigos de Amezilda, será que foi? E no segundo quadradinho está: assistindo ao vídeo da entrevista de Amezilda e lendo a transcrição do relato dela. O que vocês acham? Vocês vão pôr o xizinho na resposta que vocês acham certa, tá bom? 4. Quem conta a história é chamado narrador, tá bom? Sempre quem conta a história é o narrador. O narrador pode ser narrador-personagem, né? Quando ele participa da história como personagem. Ou narrador-observador, quando apenas narra os fatos vividos pelos personagens da história, tá bom? Então a pergunta é, né? O narrador do relato que nós lemos da Amezilda é um narrador personagem? Ele participou ali na história da Amezilda? Ou ele é um narrador observador que só contou a história da Amezilda? O que vocês acham? E agora estas 5 vocês vão responder no caderno, tá bom? Então olhe lá. Responda. A. Amezilda é uma personagem real ou imaginária? O que vocês acham? Ela existe mesmo ou ela é só a imaginação do autor? E aí vocês vão responder no caderninho, tá bom? De vocês. Podem colocar só a letra A e coloque respostas. E a letra A. Aí vocês vão colocar as respostas, tá bom? B.
Os fatos narrados no relato são reais ou criados pela imaginação do autor? O que vocês acham? As coisas que aconteceram no relato que nós lemos são reais, aconteceram de verdade com a Amezilda, ou são criados pela imaginação do autor? Agora o 6. Os relatos pessoais normalmente apresentam datas e nomes de lugares. Então você vai escrever aí. Você pode responder essas 6 aí no próprio livro, tá bom? Se couber a sua resposta. Se não couber, pode colocar no caderno também. Então vamos lá. Os relatos pessoais normalmente apresentam datas e nomes de lugares. Escreva. O nome da cidade onde a menina mora. Dá para escrever aí no livro mesmo, né? O nome da cidade da Amezilda. B. O nome da escola de Amezilda. Vocês vão também achar o nome da escola dela no relato. E C. O nome do bairro onde a menina mora, tá bom? Aí vocês vão escrever também no caderninho de vocês. Ok, meus amores? Boa atividade para vocês. Um beijo da Pro.